Ô, Leandro, tem uma outra questão. Na semana passada, nós trouxemos aqui o blogueiro, que é o Sakamoto. Isso. Ele esteve aqui conosco, né? E ele nos contou o seguinte, ele contou que o Ministério Público do Trabalho fez uma relação de empresas que eram acusadas de ter trabalhos semelhantes à escravidão, né? E que não se podia divulgar porque a justiça tinha proibido. Aí depois foi liberado. Aí o presidente do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que é o... Ives Granda Filho. É isso. Voltou a proibir, né? Agora, parece que hoje foi divulgado, é isso? Foi divulgado hoje, chamada lista suja, né? Graças à Lei de Acesso à Informação. Lei de Acesso à Informação. Os jornalistas, os blogueiros foram entrar na justiça e a lista saiu com 250 nomes e com... São 250 empresas ou não? 250 empresas. Tem algumas coisas... É engraçado, porque é o que se espera um pouco, né? O que não se poderia esperar. A maioria disparada, são fazendas... A maioria está na área do agronegócio, então? Agronegócio, carvoarias e estação de madeira. Tem também, aí são 90%, tem também imobiliárias, construtoras e confecções de roupa, pequenas ou médias confecções, onde se sabe que se pratica, sim, trabalho escravo e tal. Existe uma empresa grande de engenharia, que aparece, que é a MRV Engenharia, com sede em Minas. Aliás, patrocina todos os times de futebol lá em Minas e tal. E por uma obra específica em Contagem. Mas surpreende o seguinte, tem uma empresa chamada Siderúrgica do Pará. Siderúrgica do Pará. Sidipar, onde foram encontrados numa fábrica, numa usina, 150 escravos. Vamos dizer o nome, né? Tem uma outra chamada... Mas o que eles faziam lá? Trabalhavam em fábrica, siderúrgica, em condição desumana. E uma outra recordista chama-se União Agropecuária Novo Horizonte, onde foram encontrados 348 pessoas em condições de escravidão. E, por ironia, a fazenda lá se chama Um Canto de Paz. 348 escravos. Então, é curioso que quer dizer, as pessoas tiveram que entrar na justiça para conseguir a divulgação disso. Qual o segredo a se guardar? Por que o governo federal tinha tanto interesse em não divulgar essa lista? Quer agradar a bancada ruralista? Então, eu acho que os ruralistas, o pessoal do agronegócio, é a primeira turma que deve falar, não, vamos punir os caras que estão comprometendo a nossa imagem. Vamos separar aqui o joio do trigo. Então, não vejo qual o interesse político de esconder uma lista dessa, porque isso é uma barbaridade. Estão falando da Idade Média, ou pré-Idade Média. Então, realmente foi importante essa vitória, baseada numa lei importante, essa lei de acesso à informação, e é uma derrota, inclusive, para o Tribunal do Trabalho, né? Agora, essa lei de acesso, né? A informação, eu acho que é uma coisa importante que muita gente não sabe. Nós mesmos não sabemos. A gente que nós temos o direito de entrar lá e saber, por exemplo, quanto é que o sujeito ganha. Exato. Onde é que ele trabalha? Qual é o cargo que ele ocupa? Às vezes dá um pouco de trabalho, porque nesse caso específico, esse é a quinta ação que foi movida e finalmente se conseguiu. Mas é importante saber que o cidadão tem instrumento para saber a verdade, coisas que estão escondidas. Ou seja, aquilo que é público, nós temos o direito de saber, é isso ou não? Tudo. Temos o direito de saber. Quer dizer, temos o direito de ir direto na fonte, que é a publicação lá. Exatamente. E olhar lá. Isso. Está à nossa disposição. Exatamente. Eu acho que essa história do sigilo, que, aliás, acompanha muito todas essas ações de tribunais, os grandes tribunais,
Não, mesmo no executivo. No executivo. Você não sabe quem é quem, você não sabe quem é que é assessora de quem. E depois o seguinte, né, Heródoto? Hoje em dia nós temos instrumentos tecnológicos tão fáceis para você divulgar o que interessa. É que o governo, o executivo e o legislativo nem sempre têm interesse em divulgar o que estão fazendo. Pô, mas... e as empresas também, né? Nem sempre. Lógico. Nesse caso, quer dizer, fica patente, quer dizer, que a gente reclama muito das empresas públicas no Brasil, né, Heródoto? Com razão. A gente tem que ter um cuidado também com as empresas privadas, né? Às vezes há absurdos que a gente vê aí. Mas você vê que algumas apanham bastante. Nós temos dado aqui, por exemplo, sobre a Volkswagen, que é uma empresa global. Global, exato. Que tem apanhado muito. Claro. Principalmente lá nos Estados Unidos. Faz autocrítica. Né? Faz autocrítica, exatamente. Exatamente. Faz autocrítica. Demite o Porque aí o presidente. impacto na marca é menor. Exatamente. Realmente erramos e tal, vamos consertar. Agora, outros tentam explicar o inexplicável. Eu acho que, por exemplo, essas empresas que foram citadas nessa lista têm que se pronunciar. Lógico. Uma empresa grande como a MRV tem que dizer, olha, aconteceu isso, foi contra a nossa vontade, tem que dar uma explicação ao público. E é normal, é do jogo democrático você cobrar e você buscar uma explicação para absurdos como esse. Tirando, até mais. Até mais. Obrigado, viu? Até mais. Até mais.